falar do esporte agora no nosso programa, Alessandro Matias. Começaremos, já quero dar bom dia para você, mas a gente vai começar falando do André. O André sai do esporte e ainda continua sendo assunto lá nas dependências da Ilha do Retiro. Alessandro. Bom dia, meu querido. Bom dia, Anderson, Moisés, amizade do FM. O que acontece é o seguinte, inclusive ainda não postamos aqui o material no site do Brasil Esporte a respeito do assunto, mas eu já vou adiantando um pouquinho antes da gente falar do restante do esporte. Ontem o atacante André, né, o novo reforço aí do Grêmio, se apresentou e o presidente do Grêmio falou, inclusive criticou a forma como que foi conduzida e etc. Que eu não vou entrar nem nesse mérito, o presidente do Grêmio está defendendo o lado de lá, mas como eu sei um pouquinho a mais das informações aqui do lado do esporte, aí eu posso falar com propriedade. André foi, no mínimo, uma pessoa de memória seletiva, né, para a gente não baixar aqui o tipo de qualificação. Mas, enfim, André falou que algumas pessoas no Recife queriam atrapalhar o negócio dele e etc., que ele teve paciência com o clube, com essa negociação, ficou na dele, etc. Mentira. O André não se portou desde que houve a sondagem do Grêmio, o que o André não se colocou como um profissional que vinha sendo. Ele parece que subiu para a cabeça, como a gente fala, né, a situação, e todo mundo sabe, André desapareceu do clube, não treinou por um tempo. Eu não entro nem no mérito se ele estava contundido ou não, que é a questão do joelho dele, né, enfim. Mas ele alegou isso para não entrar em campo, saiu da concentração antes do clássico contra o Santa Cruz, sem dar muita satisfação. Essa é a paciência que ele diz que teve com o esporte. Será que a conduta ilibada de respeito ao torcedor rubro-negro e as tradições do clube pernambucano vão por esse caminho? Isso sem falar, minha gente, o que eu soube, e não soube depois do negócio feito não, eu soube bem antes, só que não queria colocar pimenta no negócio, até porque eu não tenho nada, não ganho nada, nem perco nada, e também não queria atrapalhar o negócio. Mas o André chegou a falar mais alto dentro do Centro de Treinamento do Esporte de Recife, e isso falta com respeito, não só com os diretores, né, com a turma que queria, depois que ele se colocou contra ficar no esporte, que não queria ficar aquilo outro, até porque o clube queria, a torcida queria que ele ficasse, investimento alto, o esporte foi atrás dele 2 vezes, tirou ele do como falam, do limbo, né, lá do Atlético, depois no esporte também, que não estava tendo uma boa passagem, fez um investimento alto, e o atleta, nos últimos dias que esteve no centro de treinamento, quando esteve, gritou, falou alto, né, a veia pulou da sua garganta. Isso não é postura de profissional, faltou com respeito, como eu vinha dizendo, não somente com os dirigentes, com quem estava querendo resolver os problemas, mas também com os colegas de trabalho, com a comissão técnica, né, do funcionário mais simples que você tenha lá no centro de treinamento ao presidente. Então faltou com respeito com todo mundo e teve no mínimo falta de consideração com o clube que abraçou ele por 2 vezes. Então André ontem foi um fanfarrão na sua apresentação lá, poderia ter ficado somente na festa, né, de apresentação do clube e esquecer o esporte, já que ele não teve esse respeito pelo lado de cá, que ele siga sendo feliz pelo lado de lá, né? Ainda tem louco aí, gente dizendo que vai ser devoto, né? Devoto entre aspas, que já é uma situação complicada, não quero dizer que é devoto de Renato Gaúcho, mas houve um comentário essa manhã de uma pessoa que tem muitos seguidores, dizendo que seria devoto de Renato Gaúcho se ele recuperasse André. Aí eu pergunto para você, Moisés, para Anderson, torcedor pernambucano, para todo mundo, que não é nem perguntar, né? Só para colocar no alto. Recuperar de quê? André é um baita de um jogador dentro de campo, né? Falando nisso, artilheiro, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, com um time que o Sport tinha. O cara vai recuperar de quê? André já está recuperado, só falta ter tempo de jogo, físico e etc, etc. Que empolgado ele está, né? Estava, desde os gritos que ele deu aqui em Recife, para sair do Sport Recife. Então, fiz algumas perguntas no ar para a gente encerrar esse assunto. Será que atrapalhar a negociação, como ele colocou lá na coletiva, seria querer ganhar em cima da forçada de barra que ele fez para sair?
Será que o clube, né, no esporte, não foi obrigado a negociá-lo por causa dos seus gritinhos, né, dentro do centro de treinamento? Será que os dirigentes do esporte tinham que aceitar qualquer pagamento do Clube Gaúcho, como ele queria? Será que era isso? Se for, meu amigo, paciência. Vamos falar agora do que interessa, do Esporte do Recife. Ontem houve o treinamento lá no centro no centro de treinamento, essa foi boa, né? Lá no esporte, e o zagueiro Hernando, o lateral direito Cláudio Vinck, que vieram do Internacional, mas o Nonoca, emprestado pelo Cruzeiro, se incorporaram ao elenco e treinaram normalmente. O Andrigo, que estava naquele problema lá com o Ceará, se vinha, se não vinha, né? Algumas pessoas ainda tinham essa dúvida, mas na verdade não tinha, porque existia uma cláusula para a liberação do jogador. O Andrigo já encontra-se no Recife desde ontem, tirou fotos da praia de Boa Viagem. Aliás, a gente não falar, não é Boa Viagem, ali é Pina, né? Onde está hospedado e deve ficar por lá. Então o Andrigo já postou foto, vai passar ainda pelo exame médico para ser aprovado, e tudo indica que seja aprovado, sem sombra de dúvida. Já vinha atuando aí pelo Ceará e não vai ser problema para o Esporte do Recife. Um bom jogador na atual circunstância do clube, e vamos ver o que é que ele vai render. Ontem no centro de treinamento houve a coletiva de imprensa com o Léo Ortiz. Dentro das conversas lá, das perguntas, foi perguntado sobre a relação dele com o Andrigo e também do jogo que define o campeonato, o terceiro lugar no campeonato pernambucano. Se o Sport tinha essa vontade, como é que ia encarar, e a gente vai para a primeira sonora dele falando dessa disposição aí de jogar, disputar o terceiro lugar, se ele não já está com o elenco e eles já estão com olhares para o Campeonato Brasileiro. A gente não tem nada a ganhar na questão de vaga, né, para a Copa do Brasil com esse jogo, mas é um jogo que a gente está com a cabeça, porque a gente sabe que é uma questão de honra para a gente vencer, ainda mais que vamos estar na nossa casa. Temos que continuar mostrando a evolução que vimos mostrando, e aqui nos treinos o foco é a preparação realmente do brasileiro. Temos 2 a 3 semanas até a estreia. Temos que nos preparar da melhor maneira possível, tanto física, quanto tática, quanto técnica, para chegar o mais pronto possível na estreia contra a América. Ele é, como todo mundo sabe, companheiro do Andrigo, e o Andrigo lá do Internacional, né, na época deles lá. E ele também comenta sobre isso. Foi perguntado se ele tinha indicado o jogador aqui, como é que foi essa conversa, e a gente também vai agora constatar o que o atleta falou. Sim, eu fiquei até muito feliz quando eu soube que ele estava vindo para cá, e ele logo me mandou mensagem perguntando como tinha sido minha chegada aqui, sobre o clube. E é um cara que vai agregar muito, vinha ajudando muito o Ceará agora nesse início de temporada. Ano passado, no Atlético Goianiense, por mais pela campanha que tenha sido uma campanha ruim do time que ele estava, mas ele se destacou bastante, não à toa que continuará mais um ano no clube de Série A, né? Isso mostra o trabalho que ele vem fazendo. É um cara que vai ajudar muito, é um cara com uma finalização muito boa. Isso, desde a base, ele sempre mostrou. Eu peguei ele na base um ano, 6 meses no profissional, no ano passado. Então é um cara que vai ajudar muito, é um cara que está com uma confiança muito grande pelo início de temporada que ele fez lá no Ceará. Então é um cara que vem para ajudar muito, vem para fortalecer o grupo, com certeza vai nos ajudar bastante esse ano. Ô Anderson, você acha que o maior adversário do esporte vai ser a questão financeira esse ano? Mas é notório para qualquer torcedor, não precisa ser um especialista em futebol, que a gente percebe até a diminuição da folha salarial do esporte para a disputa do Brasileirão. A gente percebe que vai ser bem complicado esse aspecto, onde o esporte vai ter que contratar pontualmente, não pode errar. Os erros já foram cometidos com a eliminação do Pernambucano e também na Copa do Brasil. E para alguns torcedores, a não participação na Copa do Nordeste. E o esporte agora tem que prezar pelos acertos, principalmente nas contratações, nesses nomes que venham para reforçar esse elenco que carece de peças. A gente observa muito que em alguns setores o esporte tem mais deficiência do que em outros. Pode-se citar até o ataque, né? E até fazer uma pergunta para o Alessandro a respeito de algumas declarações do Leonardo Lopes, que o esporte está aí com negociações com alguns atletas
E, por sinal, ele citou 2 zagueiros com negociações adiantadas, 2 centroavantes, um mais cascudo, um cara que já conhece a competição, e 1 ou 2 meias, um extremamente cascudo, e que essas negociações estão em curso e nos próximos dias aí serão divulgados esses nomes. Tem essa informação, Alessandro? Anderson, o que acontece é o seguinte, a gente conversou até essa semana e algumas vezes eu já repetia, o projeto do esporte é trazer mais um zagueiro, pelo menos é isso que eu tenho pelas notícias de bastidores, mais um zagueiro, um lateral esquerdo, um camisa 10 e 2 9. Eu não sei se com a vinda do garoto Igor, garoto entre aspas, né, 26 anos, mas eu não sei se com a chegada dele ele ocuparia uma dessas posições por ser um atacante de beirada. Não sei se o Sport ainda não tem essa informação, se além dele o Sport vai atrás de mais 2. Eu não sei se nessa, eu ouvi também ontem a entrevista dele, por sinal muito boa, eu não sei se dentro dessa negociação com 2 zagueiros ele quis dizer que dos 2 ele traz um, ou se realmente ele vai trazer os 2. Na verdade se vier os 2 é interessantíssimo porque o Sport precisa de mais reforços, né? O lateral esquerdo ele não tocou nesse assunto ontem, o camisa 10 também não tocou no assunto e tocou com relação ao ataque, né? De mais nomes para esse setor ofensivo. Eu só acho assim que o torcedor não interprete que mais cascudo seja um jogador caro, um jogador que o Sport vai atrás de um esforço financeiro maior, aquela coisa toda. Pode ser cascudo na questão pelo padrão que está sendo colocado até o momento, um jogador, não digo tanto a mais não, mas um jogador que o torcedor possa, né, dizer, não, esse cara aí realmente não vai ser uma aposta, vai ser assim, vai ser assado. Eu acredito que seja por aí. Ô Alessandro, eu tenho uma pergunta para você também, não sei se você tem essa informação, eu recebi essa informação agora logo cedo, né, uma fonte, né, mandou aqui pra gente, que o Sport estava negociando o garoto Patrick do Grêmio, de 19 anos, e nessa negociação teria envolvimento com o Juninho, no caso seria uma troca, provavelmente o Juninho iria para o Grêmio e o Patrick iria para o Sport. Continua essa negociação ou não existiu ou parou? A gente conversou isso na semana passada, a gente deu em primeira mão lá no site do Pratico Esporte e também aqui com os amigos na Rádio Vicência FM. Com relação à negociação de Patrick, o Juninho ir para lá, não dá para cravar nada, porque do jeito que foi a situação com o André, de idas e vindas, encerrou a novela, volta a novela, depois virou uma minissérie, um longa-metragem, que isso foi um longa-metragem, a gente não pode ainda cravar nada com relação a isso. A verdade é que o André Zanota ontem, na coletiva de imprensa, falou que o nome foi colocado pela diretoria do Sport, né, no caso o empréstimo de Juninho pelo Patrick durante 1 ano, e que eles ainda iriam conversar lá dentro, né, com o presidente, com os outros diretores a respeito desse caso para ver se aprovava ou não. Então ainda está no ar essa situação. Para o Sport é uma boa, porque Patrick, eu já tomei informações lá no Sul, um bom jogador, promissor, a própria torcida do Grêmio aprova a vinda dele para cá, porque não vai ter tanta chance esse ano, né, pelo elenco que está lá, e que seria para pegar a estrada aqui com o Sport, e para o Sport seria bom também, porque Juninho passa por problemas com o atual técnico do Sport, passa com problemas com a torcida, não está ainda, né, não está nos braços do torcedor pernambucano com relação ao seu extracampo, também para o jeito que se apresentou, gordo, fora de forma, e aquilo tudo se negando, veio à tona aquelas informações. Então o torcedor do Sport está precisando também de umas férias dele, como ele também está precisando de umas férias do futebol pernambucano. Então vai ser bom para o Sport, vai ser bom para o Grêmio. Agora é aguardar, pode ser que seja mais uma novela aí que surja. Beleza, a gente se encontra amanhã, Alessandro, com mais informações. Pedir ao torcedor rubro-negro e quem acompanha o canal Eu Pratico Esporte, se inscreva no nosso canal, já tem muita gente chegando, muita gente assistindo, está um sucesso, esses áudios aqui da nossa resenha, também no restante do conteúdo, lá no Eu Pratico Esporte, no canal, na nossa TV, pedir que se inscreva e acompanhe as outras redes sociais do site Eu Pratico Esporte.
Certo, essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira com o nosso repórter Alessandro Matias. Aquela frase que ele sempre fala no final. Qual a frase, Alessandro? Eu já ia me incomodar agora e dizer, epa, faltou. Beijo pra quem ele beija e abraço pra quem ele abraça. Abraço. Casa